Olá, tudo bem? Eu vou aqui apresentar o trabalho que foi proposto para a simulação da função de malhas não lineares, da equação numérica das malhas não linear, certo? Pronto, basicamente aqui foram os autores que fundamentaram o projeto, são eles Arthur Manuel, Delany, Everton e Moisés. Esse projeto, ele foi não foram só esses autores, foram auxílio de outras pessoas, de outros grupos que desenvolveram a fundamentação do controle de nível das malhas desses dois tanques. Pois bem, esse primeiro projeto inicial que o professor fundamentalizou, ele propôs para que a gente pudesse esquematizar um controle de malhas não linear desses dois tanques. Ele propôs essa questão, ele deu alguns parâmetros para que a gente pudesse fazer a modelagem do sistema e trouxe algumas fundamentações para a gente entender como funciona essa análise dinâmica, certo? Pois bem, inicialmente a gente precisa falar um pouco do que foi nosso grupo. Ele ficou com o código, é claro, para a gente explicar um pouco do código não linear dessas malhas. E vou mostrar aqui o código para vocês. Vou mostrar aqui e é esse daqui. Mostrar aqui melhor para vocês. Subir aqui. E basicamente o código ele funciona da seguinte maneira. A gente simula o comportamento dinâmico desses dois tanques da água em série. Ele vai funcionar de forma em série, onde o líquido ele é bombeado do reservatório para o tanque. Essa é a função, ela é a tensão de entrada do nosso tanque, e que por sua vez ele alimenta o segundo tanque. Então, o objetivo ele é controlar o nível de cada um dos tanques, seja ele L1 e L2, são os parâmetros do nosso nível do líquido. E para isso a gente precisa explicar alguns conceitos da modelagem matemática e linearização que foi discutido em sala de aula e no nosso projeto, certo? Nosso documento, com referencial que a gente vai trazer um pouco à tona. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a modelagem desses sistemas dinâmicos, certo? Basicamente, ele é modelado utilizando a equação de Bernoulli, que ele relaciona a pressão, a altura do líquido e a velocidade do fluxo em um escoamento. Essa equação diferencial que descreve a taxa de variação da altura do líquido no tanque 1, considerando uma vazão de entrada proporcional à tensão aplicada na bomba, chamado VP como parâmetro, e uma vazão de saída que depende da altura do líquido 1, ele é dado justamente pela equação da primeira malha, onde AT1, que seria a nossa área da secção de transversal do tanque 1, KP é justamente a constante de proporcionalidade relacionada à bomba, VP é justamente a tensão da bomba de entrada, a Alt1 é a área do orifício de saída do tanque 1, e G, obviamente, é a nossa aceleração gravitacional, da gravidade. Para nossa modelagem do nosso tanque 2, a equação diferencial que descreve a taxa de variação da altura do líquido, ela é semelhante à equação 1, que foi demonstrada, primeiramente descrita por mim agora. No entanto, a vazão de entrada ela é diferente do tanque 1. No tanque 1 é a nossa KP, que é a nossa tensão de entrada da bomba. Só que no tanque 2, ela é a vazão de saída do tanque 1. Então, mudando esses parâmetros, a gente consegue modelar
essas variáveis, certo? E explicando um pouco dos conceitos que a gente escreveu para construir esse código, basicamente a gente definiu uma função para fazer a derivada dessas alturas, desses limites dessas alturas. A gente definiu que a altura máxima dos dois tanques está em 30 centímetros e a partir daí a gente construiu baseando nessas malhas, certo? A partir daí a gente define uma função para primeiro simular o tanque 1 utilizando a equação desenvolvida, colocando uma simulação de intervalo de 1 minuto, as suas condições iniciais 0, que são as condições que dizem se o tanque está vazio ou está parcialmente cheio, ou então cheio. Então basicamente o código ele vai simular primeiramente o tanque 1 e a partir disso ele vai simular o nosso tanque 2, já que o tanque 2 ele está em função da vazão de saída do tanque 1. E a gente definiu aqui as mesmas variáveis para o tanque 2, apenas considerando essa alteração de entrada do tanque 2. Deixamos as condições iniciais desse tanque 2 nulas. E aqui são os nossos parâmetros que foram definidos no nosso trabalho, né? Que foi dada inicialmente pelo arquivo que o professor disponibilizou. Pois bem, a nossa constante da bomba KP foi 3.3. A tensão de entrada do primeiro tanque está em 9. A gravidade, a aceleração da gravidade está em 9,81. Aqui são alguns parâmetros de cada um dos tanques, são exatamente os mesmos. Aqui a área de saída do tanque 1, a área de saída do tanque 2 e a área interna de cada um dos tanques. Você pode ver que são semelhantes. A única coisa que muda vai ser a definição das nossas malhas, certo? Então aqui basicamente ele vai simular o controle dinâmico de cada tanque, correspondendo a cada um tanque, 60 segundos, corresponde a 1 minuto. Aqui ele vai executar cada uma das definições que foram primeiramente postuladas. Ele vai executar o segundo tanque e vai plotar o nosso gráfico. E aqui eu vou mostrar a vocês como ficou o resultado final do nosso gráfico. Ele ficou exatamente assim. O nosso sistema ele foi controlado pelo nosso tanque e foi aplicado uma função degrau, e essa aqui é a nossa resposta do nosso sistema dinâmico. Você pode ver que eles têm uma tendência a convergir e se estabilizar. E é isso. Foi apresentado a vocês o nosso sistema aqui. Qualquer dúvida, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida a respeito do código. E é isso. Obrigado.